Então, como nós podemos oferecer o melhor suporte às meninas autistas no ensino médio? Será que existe alguma diferença? Vocês sabem que eu gosto de estudar, de consultar os artigos, porque assim a gente não precisa ficar reinventando a roda, porque quando a gente estuda principalmente as revisões de literatura, as revisões sistemáticas, é possível saber o que tem dado, né, mais resultados, e assim a gente pode guiar as nossas intervenções, né, esse suporte que a gente oferece aos nossos clientes, alunos e as pessoas que estão à nossa volta. E aí eu trouxe para vocês aqui justamente uma revisão, só que é uma revisão assistemática da literatura, e o título é uma pergunta, né, o que tem sido considerado mais efetivo no suporte às meninas autistas no ensino médio, no high school. E aí a gente vai ver o que eles encontraram. Mas, já resumindo, os resultados indicam 7 temas principais que estiveram relacionados às demandas das meninas autistas. O primeiro deles é saúde mental. O segundo é a identificação das necessidades específicas e o apoio pós-diagnóstico, ou seja, às vezes as meninas se sentem desamparadas. O terceiro ponto é que as intervenções relativas à socialização, à construção de amizade, desenvolvimento dessas competências sociais, às vezes é negligenciado. O quarto é que o suporte, às vezes, não chega realmente ao núcleo da questão, então elas dizem que precisaria de um suporte em camadas. As relações entre a casa e a escola, dever de casa, a comunicação e né, entre os pais e a escola, isso apareceu também. As transições entre níveis de ensino, salas de aula, tudo, né? Qualquer tipo de transição também é significativa. O sexto ponto foi relativo à autodefesa e o sétimo, o sentimento de pertencimento. E aí nós sabemos que as experiências sociais, as experiências emocionais nesse ambiente acadêmico, não apenas para as mulheres, né, não apenas para as meninas, elas são chave quando a gente pensa em uma educação bem-sucedida. E aqui não é diferente, mas agora começando pela promoção de saúde mental, quais práticas eles perceberam que recebem mais apoio dos outros estudos? E ainda seguindo aqui a nossa revisão, eles observaram que 11 dos 12 artigos analisados destacavam a necessidade de apoio emocional específico para autistas e específico principalmente para meninas autistas, e esses recursos basicamente se resumiam a 11, então nós vamos listá-los aqui. E o primeiro deles é relativo às habilidades sociais fora do ambiente familiar. E aí eles citam o modelo criado pela doutora Renée Jameson lá em 2008. Ela tem um grupo de treino de habilidades, psicoeducação, que é um grupo de apoio também, é o The Girls Night Out Model, né? Então, as garotas, que seria tipo uma noite do pijama, mas não ocorre sempre à noite, mas trata-se, né? Isso está na cultura americana e ela trouxe esse nome para mostrar que as meninas autistas também precisam desse tipo de experiência. Então, além dessa habilidade de dormir eventualmente na casa de uma amiga, elas precisam de ter a habilidade quando elas estão fora do ambiente familiar, seja na escola, numa festinha ou em outro lugar, para que elas saibam se proteger e também saibam acolher os amigos, ter reciprocidade social na adolescência. É muito interessante esse trabalho dela. E basicamente, o objetivo do grupo é ajudar a menina a cultivar a sua própria identidade social, que é muito importante, a fazer escolhas e não ser passiva diante do grupo, não entrar em conformidade social, a validar também as suas necessidades, a sua maneira de pensar e, ao mesmo tempo, treinar essa reciprocidade socioemocional para que ela não seja ríspida, às vezes, com os amigos, ou rigorosa demais em relação, por exemplo, às escolhas dos amigos, que na adolescência estão fazendo alguns testes. Então, se ela for muito radical, talvez ela não seja bem recebida no grupo.
O segundo recurso refere-se à importância do treinamento dos funcionários, porque eles também, quando as adolescentes, né, estão ali no ensino médio e precisam explorar as suas habilidades, talvez eles sejam os mediadores, talvez sejam eles os primeiros a detectar as características ou alguma dificuldade, e eles podem também facilitar o envolvimento, a integração dessas meninas. Então, esse apoio contextual também pode ser promovido pela escola, não apenas pelos professores, pela coordenação, mas pelos colegas e pelos funcionários. O terceiro recurso se refere à permissão para usar os objetos de autorregulação, brinquedinhos, cubo mágico, os blocos, e conversar também com os amigos durante as aulas. Isso geralmente não é permitido, mas quando nós sabemos que a menina autista vai ficar melhor, que talvez ela vá aprender melhor também quando nós oferecemos esses recursos, ou pelo menos permitimos que ela se movimente um pouco, isso pode facilitar a aprendizagem. O quarto recurso é ter acesso aos clubes informais. E aqui nós temos, né, aqui no Brasil, nós temos os coletivos de autistas nas universidades. Então, é importante também que exista esse tipo de grupo de acolhimento, de conversa, de trocas no ensino médio. E isso, os estudos mostram que facilita tanto a integração das meninas ao grupo social, quanto facilita a elaboração dos seus próprios sentimentos, dos seus pensamentos e reduz o estresse. O quinto recurso também se refere à regulação emocional. E aqui no caso, as meninas citaram que quando tem uma pessoa do corpo docente, um professor ou algum adulto que checa de vez em quando, né, eventualmente, com certa frequência, como ela está se sentindo, isso também facilita a elaboração das emoções e a apropriação das suas características, o processo de decisão, de socialização, porque às vezes ela não percebe que está estressada, que está ansiosa, que uma certa interação foi ansiogênica, que ela está se retraindo. Então, quando aquela pessoa se aproxima e facilita, né, faz essa mediação da elaboração dos próprios pensamentos, isso também contribui para que ela esteja mais presente e que participe melhor das aulas. Nós sabemos que um grande problema entre as pessoas autistas, não apenas entre as meninas autistas, é a evasão escolar. E muitas vezes isso acontece por questões sensoriais, por sobrecarga sensorial, sobrecarga informacional, sobrecarga social. Então, ter alguém que esteja ali presente e que dê suporte à presença da menina realmente é algo muito simples de fazer e pode ter um efeito fantástico, né? Pode decidir o futuro dessa menina autista. O sexto recurso está ligado à comunicação, e aqui no caso a comunicação alternativa. Então, além dos símbolos e outros recursos para comunicar, né, seus sentimentos, as meninas às vezes se sentem mais à vontade para escrever, e às vezes elas estão vivendo uma crise, né, entre um shutdown ou tem um colapso autístico, né, uma crise muito forte de ansiedade, e nesse momento a equipe também precisa estar preparada para não ficar pressionando, pedindo para que ela responda. Então tudo isso pode ser visto com antecedência, e aqui elas citam que vários tipos de alternativas de comunicação e inclusive os animais na escola. A gente percebe, né, que isso tem acontecido no mundo inteiro, inclusive dentro dos hospitais, para facilitar procedimentos médicos, cirúrgicos. Os animais já são recebidos, né, os autistas, outras pessoas podem levar o seu bichinho de estimação, que na verdade é um animal treinado, e aqui no Brasil isso também acontece. Então, além de ter um espaço seguro, de maior silêncio, tudo isso pode ser visto com antecedência, né, para que não seja resolvido ali naquele momento da crise,
Ainda temos esses outros recursos que às vezes são entrar em contato com a natureza, né, caminhar um pouco, dar mais liberdade para essa pessoa. E aí o sétimo recurso fala sobre as estratégias de comunicação também, e aqui as estratégias referentes à comunicação de leis, de regras, de expectativas, de demandas. Se isso ocorrer de forma mais flexível, até porque às vezes a autista não compreende o sentido disso tudo, porque todo mundo tem que andar em fila, porque não pode sair da sala, porque não pode se movimentar, porque ela não pode levar o brinquedo dela, porque ela tem que escrever exatamente na linha, assim como todas as crianças, e porque ela não pode continuar as suas atividades, né, que às vezes são de interesse, que ela está gostando porque tem que parar exatamente naquele momento em que toca a sineta. Então, realmente é difícil para entender, né, para qualquer pessoa compreender, mas para seguir, quando a pessoa tem uma inflexibilidade mental, é ainda mais complexo e pode ser extremamente ansiogênico. Quando o autismo vem com a superdotação, ou às vezes com a dificuldade mesmo de seguir as regras, de seguir as demandas, não que seja, pode, né, uma oposição direta, mas às vezes a pessoa fica muito ansiosa quando tem um pedido, né, a verbalização de algo, um impedimento. Então, oferecer maior autonomia, um espaço seguro para reflexão, para que ela demonstre os seus sentimentos e que argumente, isso pode ser extremamente produtivo. O oitavo recurso fala sobre as transições, as mudanças de professores, então isso também pode ser um sofrimento muito grande, principalmente para as meninas autistas. Às vezes esse sofrimento não é visto, por isso nós estamos falando aqui mais das meninas, porque os meninos eles têm a tendência de verbalizar com maior facilidade, as meninas tendem a internalizar essa ansiedade, né, o sofrimento e tudo. Então, oferecer um espaço para que ela se expresse, para que ela sinta a dificuldade de receber um novo professor, para que ela tenha mesmo talvez uma transição um pouco diferente entre o final das aulas e o início, né, das férias, o retorno à escola também, que pode mudar de sala, os colegas podem não ser os mesmos, os professores talvez sejam diferentes, e aqui no ensino médio vai ter uma transição muito grande que é entre o colégio e a universidade, escolha de carreira. Então, isso pode ser feito de forma bastante amena e, né, tranquila, se ela tiver essa possibilidade de se comunicar com alguém que esteja preparado para isso. O nono recurso é ter permissão para usar abafadores. A gente tem esse da 3M, que é muito útil, mas se a gente usa por muito tempo, começa a dar dor de cabeça. Esse aqui é mais leve e também funciona muito bem. Às vezes, quando a gente quer ser discreta, esses abafadores, né, as espuminhas também da 3M funcionam bem. E, às vezes, pedir para fazer a prova fora da sala de aula, porque na sala as crianças, né, os adolescentes arrastam cadeiras, às vezes fazem perguntas, tem muito movimento, a pessoa se distrai. Quando a equipe está sabendo que essa menina precisa de adaptações, que ela precisa de um suporte diferente, então fazer as suas atividades em um ambiente mais calmo pode ser uma excelente escolha também. O 10º recurso é oferecer treinamentos de habilidades sociais e também habilidades para que essa pessoa seja autônoma, independente, para que ela consiga viajar sozinha, morar sozinha. Muito comum em outros países que depois do colegial, né, depois do ensino médio, a pessoa vai para uma universidade, ela vai morar num dormitório com vários colegas e, inclusive, a evasão escolar muitas vezes acontece por isso, porque não tem um treinamento de habilidades, né, um treinamento para que ela faça essa transição e sustente o outro modo de vida com novos recursos, novas demandas também. Então, se não houver esse treinamento eficiente, é provável que ela vá sofrer com muita ansiedade, e isso é muito triste, porque nós percebemos que a pessoa pode ser extremamente habilidosa, pode tirar notas excelentes, mas se tem um ruído
que ela não compreende, que ela não consegue administrar. Isso pode ser o suficiente para que ela abandone a bolsa de estudos dela fora do país, numa universidade maravilhosa que ela sonhou por anos, e às vezes realmente os problemas parecem muito pequenos para uma pessoa neurotípica, mas para a autista isso pode ser decisivo. E, finalmente, o 11º recurso é a psicoterapia. Nós sabemos que na infância o que tem maior respaldo científico é a aba análise do comportamento aplicada, em que a criança vai fazer, né, uma rotina mais rigorosa de treinamento comportamental para ganhar habilidades fundamentais que são pré-requisitos para que ela entre no processo de alfabetização, socialize com tranquilidade e tudo. Mas à medida que a pessoa vai ganhando uma certa autonomia, principalmente de pensamento, quer fazer as suas próprias decisões, eu sinto, e também os estudos apontam a eficiência da terapia cognitivo-comportamental, às vezes terapia de aceitação e compromisso, comportamental dialética, tem vários caminhos, mas são recursos bastante pragmáticos, o que combina com a maior parte das pessoas autistas e aponta para resultados, né, e treinos de habilidades bastante eficiente. Agora eu quero saber de vocês. Quais desses recursos vocês sentem que podem ser mais eficientes para essa transição entre colegial e universidade? Ou talvez você já tenha tido essa experiência, o que mais você gostou de ter recebido como apoio ou o que você sente que fez falta? Comente aqui embaixo, aproveite, compartilhe o vídeo, envie para quem você ama, curta e, por favor, se inscreva no canal para que a gente cresça ainda mais essa comunidade que é tão receptiva. Grande abraço e até breve. Tchau, tchau!